Jerônimo, tudo bem? Eu me inspirei um pouquinho aqui no seu último vídeo, né? Você fez um agradecimento generoso aos historiadores, falou que é bom ele estar, né, entre nós aqui no mundo nesse momento de caos. E eu me senti assim, né, como um desses historiadores, né, que estão entre nós, à vontade para fazer, né, alguns acréscimos à sua apresentação, né. Não são pontos que vão contradizer o que você disse, muito pelo contrário, mas eu queria colaborar um pouquinho, dando umas informações a mais, sobretudo estendendo um pouco mais no período, né, que é trabalhado no livro do Fabrício, que é um livro excelente. Fabrício é um grande estudioso, um amigo também, né, de um bom tempo, né, que eu tenho. Então eu fico muito feliz também de vê-lo, né, inspirando aí a, a produção de conteúdos de qualidade, né, na internet, né, o livro dele servindo aí como referência. Mas tem algumas coisas que eu acho que vão para além do que ele trata no livro, que valem a pena, né, ser traduzidas a público, até para contextualizar o que está acontecendo na China, né, junto com as transformações do Wushu e do Kuoshu. Né, você já mostrou, né, que tem uma relação com desdobramentos, né, de questões políticas, né, que vem desde a Constituição da República Chinesa, né, e aí a Qingwu, né, a Associação Qingwu, ela tem uma relação direta, né, com os movimentos republicanos, né, e independentistas, né, que existiam na China ali no início do século XX. Né, você tratou isso no seu vídeo, no seu artigo. Eu queria trazer um pouco mais desse contexto, tanto esse contexto inicial, né, da República Chinesa, quanto principalmente também depois da Revolução, né, na China continental, né, que fez com que o Partido Comunista chegasse ao poder, e mais à frente acabou levando também, né, na década de 60, a Revolução Cultural, que foi muito decisiva em vários aspectos da cultura, né, da China, em especial em relação às artes marciais. Então eu trago aqui alguns slides, né? Eu começo por esse aqui, né? Esse inicial, que é sobre a modernidade na China republicana. Eu vou pedir atenção primeiro para algumas figuras que aparecem aqui, né? Eu coloquei 4 figuras importantes da China republicana, né? 2 figuras nacionalistas e 2 figuras comunistas, que são importantes para a gente entender esse contexto intelectual, né, da China moderna. Né? O primeiro é o Sun Yat-sen, que é um dos, vamos dizer, dos líderes, né, o principal líder, né, da independência e da formação do Kuomintang, né, do Partido Nacionalista. Ele governou, né, a China, ou a parte nacionalista que ficou sob o regime nacionalista na China nesse início, né, de república. Foi um intelectual, então ele tem vários textos escritos, né, sobre as suas ideias políticas, sobre as suas ideias a respeito de ciência, sobre cultura chinesa, sobre filosofia chinesa. Ele tem inclusive textos sobre o confucionismo, né, que são importantes, né, desse período. É uma pessoa cuja obra e cuja vida é bastante estudada, porque é uma das grandes personalidades, vamos chamar assim, da história contemporânea chinesa. Né? Uma segunda figura que eu coloquei aqui também, ligada ao Partido Nacionalista, é o Chiang Kai-shek, né, que também era um general, né, alguém ligado ao exército nacionalista, né, na época da Guerra Civil, e é quem vai levar o nacionalismo, né, a ideologia nacionalista do Kuomintang, para Taiwan, né, ao fim da Guerra Civil. Né. Então ele vai implementar em Taiwan, né, um governo com características nacionalistas. E o Chiang Kai-shek é muito interessante e importante para a gente entender algumas coisas das artes marciais chinesas numa perspectiva do Koshu, que é o seu tradicionalismo. Né? O Chiang Kai-shek ele tinha uma ideia, vamos colocar em termos meio anacrônicos, né, trazendo para os dias de hoje, aquela ideia de liberal na economia e conservador nos costumes. Né? Ele entendia que era necessário fazer modernizações, né, que aproximassem a China, né, aqui entendida, né, como China, mas Taiwan, né, quando ele assume Taiwan, né, como República Democrática Chinesa, né, de se aproximar aos países do bloco capitalista, mas ao mesmo tempo preservando as tradições que caracterizam a cultura chinesa. Né. Então essa é uma figura importante dentro do nacionalismo, dentro dessa ideologia nacionalista. No outro lado aqui eu coloquei 2 personagens importantes, né,
do Partido Comunista. O menorzinho que eu coloquei aqui, embora ele seja o mais importante, evidentemente, como liderança, né, que é o Mao Tse-tung, né, que era o principal líder do Partido Comunista na época da Revolução, né, e é quem vai assumir, né, o comando, né, da China durante muitas décadas, durante vários anos, né, e implementando diversas políticas importantes, né, inclusive uma delas a partir de uma outra liderança, né, do Partido Comunista, que era o Lin Piao, que é a política da Revolução Cultural. Aqui a gente tem os nomes, né, da revolução, do termo Revolução Cultural abreviado, aqui o nome completo em chinês, né, que é uma perspectiva, né, de lidar com a modernidade, com as tradições chinesas, bastante diferente da perspectiva nacionalista que está fundada nesse outro conceito aqui, que é o conceito de Tiyong, né? Eu vou tentar explicar um pouquinho o que são esses dois conceitos, porque eles ajudam a entender depois o que se transformaram as artes marciais chinesas na perspectiva do Koshu e na perspectiva do Wushu moderno, né? Principalmente do Wushu moderno. Chamando de Wushu moderno, Wushu a partir da década de 70 e 90, né? Porque, como você disse, já no início do processo, né, de transformação, né, da China por meio da Revolução Comunista, já houve um investimento na constituição de um modelo de de Wushu, né, por parte dos comunistas, né? Desde a década de 50 que existe uma perspectiva de constituição de uma arte marcial com valores, né, ligados ao Partido Comunista. Mas nesse período da Revolução Cultural vai haver vamos chamar de uma segunda transformação, uma transformação dentro dessa transformação, né, que vai tornar ainda mais singular a concepção que eles vão ter de Wushu. O Wushu moderno, né, se a gente quiser chamar assim, ou seja, o Wushu comunista, né, desenvolvido dentro da China comunista, ele não é sempre o mesmo desde lá da década de 50. Né, isso a gente tem que ter em vista. Né, ele tem evoluído, ele tem se transformado. Né? É muito diferente se a gente pegar as formas antigas que a gente acha em vídeo, né? Até no YouTube a gente consegue encontrar vídeos da década de 50, 60, né? Já na perspectiva do Wushu, são muito diferentes das formas que nós vemos hoje em competições aí dos anos 2000, dos anos 2010, 2000 e agora iniciando aí 2020. Né? É muito gritante a diferença. Né? E é importante para a gente entender essa diferença, o que se transforma na época da Revolução Cultural. Isso muitas vezes é negligenciado por quem trata do assunto numa perspectiva mais de superfície ou para um público geral. Né? Mas é importante. Explicando um pouquinho primeiro o Tiyong, né? que está presente na ideologia nacionalista. Né? Tiyong é formado a partir de dois caracteres, né? Aqui a gente está o tradicional e o simplificado. Né? Ti, que seria estrutura, forma, né? Quem conhece um pouquinho de chinês vai associar aqui a ideia, né, do Ti, do Qian Ti, né, do corpo, né? Seja estrutura ou forma, né? A gente pode traduzir dessa maneira. E Yong, né, também quem está acostumado um pouquinho com o chinês sabe que é o verbo usar, né? Então é aplicar, né? Então está aqui presente uma ideia de aplicação. Isso é um conceito que vai aparecer lá nos clássicos taoístas da antiguidade chinesa. Né? Um comentador importante, né, do Lao Tzu, né, o Wang Pi, vai utilizar esse termo Tiyong com a seguinte ideia, né, de que a forma de algo, né, ela não significa a mesma coisa que a essência de algo. Né? Ou a gente pode dizer que a essência e o uso, né, elas também são distintos. Né? Então, como é que isso foi interpretado, né, dentro do modernismo chinês nacionalista? Né? Existe uma essência, uma estrutura, uma forma, né, chinesa que ela é original. Né? Ela marca a característica do que é o chinês. E existem funções dessa essência, né, que vão variar conforme o tempo. Né? Então, mesmo que você introduza novas aplicações, novos usos,
novas práticas, mantendo a essência, né, você não perde o que seria característico, por exemplo, do povo chinês. Né? Então é possível, no campo das tecnologias, né, no campo do saber técnico, né, do conhecimento científico, promover transformações da China, buscando referências, por exemplo, na Europa, né, nos Estados Unidos, na ciência moderna, nas novas tecnologias, né, que são desenvolvidas pela ciência moderna, sobretudo no Ocidente, naquele período. Você pode introduzir essas novas aplicações, esses novos usos, mas preservando uma essência chinesa. Né? Isso é importante aqui. Né? Essa ideia de que você faz inovações preservando uma essência. Né? E essa essência está num passado chinês antigo. Né? Por isso, esses intelectuais do Kuomintang, eles vão valorizar bastante a literatura clássica, né, do pensamento chinês. Confúcio, né, o taoísmo, o confucionismo, os vários autores do confucionismo, a própria herança budista. Né? Isso tudo vai ser valorizado, e nessa figura do Chiang Kai-shek, né, que é o tradicionalista, isso vai estar tudo muito presente. Né? Vai haver uma valorização desse legado do passado, né, ainda que se introduza, junto com esse legado do passado, novas técnicas, novas tecnologias que têm a ver aí com os avanços, né, ou com o progresso, com essa ideologia do progresso que está ligada, né, ao desenvolvimento do capitalismo e da modernidade. Né? Então, a ideia de modernidade nacionalista, ela está fundada nesse conceito de essência, função, né, ou de estrutura, uso, né, em que você transformar os usos não significa você eliminar aquilo que seria a essência de um passado, de um legado que vem tradicionalmente e caracteriza o povo chinês. Já no pensamento, né, do Partido Comunista, né, no pensamento da Revolução Comunista, sobretudo aqui a partir da obra desse Lin Piao, o que a gente vai perceber é que essa ideia de um passado chinês que dá origem, né, à identidade chinesa vai se tornando, na verdade, uma ideia negativa. Né? Aquilo que é legado do passado vai ser visto, né, por esses revolucionários, na verdade, como aquilo que amarra, que prende, que dificulta o processo revolucionário, né, porque diz respeito a um contexto de vida que é um contexto rural, um contexto que eles vão chamar de feudal, né, que tem um aspecto de feudalismo, né, que são valores, né, culturais que estão ligados a uma elite letrada, né, que é aristocrática, né, ligada ao império, ligada às forças, portanto, sociais que comandavam a China tradicional e que impediam ela de avançar em direção ao progresso. Então, na perspectiva da Revolução Cultural, aquele passado tradicional, aquelas ideias tradicionais chinesas, elas seriam algo que deveria se eliminar para que fosse possível a revolução de fato prosperar no campo da cultura. Né? A mentalidade precisava de ser transformada, era isso sim que eles pensavam. Né? Era necessário largar aqueles saberes, né, que eram supersticiosos, né, ou que eram frutos, né, de modos elitistas de vida, né, e aproximar o povo chinês de um conhecimento que fosse um conhecimento libertador, na perspectiva, claro, né, de uma revolução proletária. Né? Esse é o foco da Revolução Cultural. Daí, nas artes marciais, né, já adiantando um pouquinho, vai haver esse foco, né, em eliminar aqueles aspectos que pudessem ter alguma ligação com algo religioso, né, ou com algo que fosse entendido, né, como pseudociência ou como um saber supersticioso que não tem comprovação científica, né, que estaria ligado a práticas meramente usuais, habituais, né, dos antigos, mas que não teria eficiência ou não teria base científica. Né?
Por isso, há inclusive uma perseguição violenta, né, a mestres tradicionais, aqueles que insistiam em seguir com as suas atividades sob uma perspectiva que valorizava, por exemplo, os clássicos, né, os textos clássicos, né, do taoísmo, do confucionismo, né, que muitas vezes eram vistos, né, por esse comando do Partido Comunista como um saber ultrapassado e que precisava de ser superado, né? Então isso gerou um extremo conflito, né, na China comunista, né, chegando à perseguição dessas figuras, né? Por conta disso, muitos foram migraram, né, emigraram para Taiwan, para Hong Kong, para o Ocidente, vários países do Ocidente, né? Vários mestres nesse período tiveram que fugir, sair fugidos da China, né? Fugindo dessa perseguição, para tentar sobreviver e manter vivos também as suas escolas, seus estilos, né? Outros ficaram na China, tiveram que praticar de uma maneira mais escondida, muitos foram humilhados publicamente, né? Se incentivavam humilhações, né? Então isso foi um período muito tenso em relação às artes tradicionais, assim vistas como tradicionais. E por outro lado, no âmbito do Wushu moderno, o aspecto competitivo, né, foi se tornando cada vez mais valorizado, que já era desde o início, né? O esporte se tornou, né, um conceito muito mais importante do que as tradições ou a filosofia, né, que estaria ligada, né, à prática, né, das artes marciais tradicionais. E isso foi se tornando cada vez mais uma leitura esportiva, né, em senso mais cru. Né? E, evidentemente, a China, como parte do bloco socialista, ela estava muito próxima à União Soviética, houve várias reformas culturais ligadas à União Soviética, e uma delas foi a introdução cada vez maior de elementos da ginástica artística, né, que era muito forte nos países do leste europeu e na Rússia, para dentro do universo do Wushu. Né? Então, essa coisa dos graus de dificuldade, dos saltos, né? Daquelas rotinas obrigatórias, isso tudo também vai ser muito enfatizado a partir do momento em que há vamos dizer, um endurecimento dessa ideologia da Revolução Cultural. Né, a partir dos anos 60, principalmente, né, de 66, 67. Esse é o período mais decisivo aí, né, de transformação, né, nessa ideologia da Revolução Cultural.